Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Boa tarde, minha querida. Deixa eu aproveitar a oportunidade para te desejar muitas felicidades, tudo de bom na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, viu, Bia? Gratidão pela presença. Boa tarde, Sérgio, tudo bem com vocês? Eu agradeço realmente a presença de todos vocês. E eu vou pedir para vocês serem um pouco mais participativos comigo aqui no café, tá? Vocês sabem que ensinando as coisas para as pessoas como nós recebemos é uma forma de Deus estar trabalhando na gente também, né? Então isso é uma troca de mão dupla, né? Vocês me alimentam e eu alimento vocês. Então, gente, em primeiro lugar, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Eu queria perguntar se vocês realmente têm entendido aquilo que eu tenho passado, se tem ficado alguma dúvida. A gente não tem uma forma mais interativa, o Instagram aqui não permite, mas de qualquer maneira, eu queria realmente saber se vocês têm alguma ponta de dúvida nas explicações que eu estou dando, porque eu percebo nessa mudança de mentalidade, aproveitando o tema da nossa live de hoje, né? Muitas vezes nós temos a nossa forma peculiar de pensar e de raciocinar, né? Oi, Marinês, tudo bom, minha linda? Seja muito bem-vinda, gratidão. Eu estava falando aqui, Marinês, que eu preciso muito da ajuda de vocês, até para saber se eu estou fazendo o café de uma forma didática. Porque muitas vezes a gente espera que o conteúdo, que aquilo que eu penso, da forma como eu raciocino, eu gostaria que este conteúdo que tem dentro da minha mente, que eu inserisse isso da forma correta, que não restasse nenhuma dúvida. Então eu vou precisar que vocês interajam, aquilo que vocês não entenderem para vocês perguntarem de novo. Eu vou começar a passar os PDFs, como eu escrevo todo o texto, eu vou passar para vocês acompanharem. Talvez seja uma forma de vocês conseguirem elaborar o raciocínio. O que vocês acham da ideia? Pode ser? Eu vivo falando isso e nunca tomo uma atitude, né? Mas hoje eu vou passar o PDF desse café para vocês, tá? Lá no nosso grupo do Café da Tarde com Jesus. E eu queria começar o nosso café, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a Deus pela nossa presença, né, nesse espaço tão abençoado por Ele. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço a Ele pela oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês, né? E eu queria começar o nosso café hoje, gente. Espera só um minutinho. Gratidão. Queria começar o café dessa tarde hoje e eu encontrei uma palavra nas Escrituras, né? Que é o meu guia. Jesus é o meu mentor. Para falar um pouquinho sobre a metanoia, que se chama mudança de mentalidade. Vamos para a palavra de hoje, gente. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, eu não sei se vocês me acompanham com a Bíblia de vocês, ou no celular, ou de papel, enfim. Em Romanos 12.2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou começar a falar um pouco mais lentamente para vocês, porque outro dia eu fui ver um café que eu fiz, fui olhar antes de postar no YouTube e percebi que às vezes eu dou uma acelerada e isso pode escapar alguma coisa para vocês que estão me assistindo aqui, né? Quando eu leio este capítulo, veja, eu procuro, tá? Isso a gente procura sempre, né? É esse o nosso objetivo, é fazer uma metanoia, é renovar a nossa mente conforme os ensinamentos de Jesus, né? De uma forma mais ampla, né?
Quando eu leio um versículo desse, gente, que diz em Romanos 12:12, e não vos conformeis com este mundo, o que Jesus está dizendo aqui para Paulo? Ele está dizendo o seguinte: porque tudo começa na nossa mente. E a Bíblia inteira, gente, é sobre a vida do ser humano, é sobre o comportamento do homem, sobre o tipo de mentalidade que o homem tem, desde que ele saiu do Jardim do Éden até os dias de hoje. Se você pegar e colocar no Google o que a Bíblia diz sobre renovação da mente, vocês vão encontrar muitas coisas, porque na verdade é isso que Jesus estava querendo nos dizer há mais de 2000 anos e que nós não conseguimos entender até o dia de hoje, né? O que ele está querendo dizer é que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje, né, com a prática habitual, com a metanoia, né, que eu promovo na minha mente todos os dias, eu consigo enxergar, olhando para esse versículo, colocando a luz em cima dele, que quando eu leio pela renovação do vosso entendimento, Jesus está deixando claro aqui que nós temos que renovar o entendimento que nós temos da vida, das pessoas, de tudo. Porque conforme nós nos desligamos da nossa parte espiritual lá no Jardim do Éden, nós começamos a raciocinar que nem Adão e Eva, né? As primeiras civilizações, os primeiros filhos. Na Bíblia, nós podemos colher informações de que houve o primeiro assassinato. A partir do momento que o homem se separou de Deus e ele foi se pautar no próprio entendimento que ele tinha na mente dele, que esse é o próprio diabo, é o próprio demônio, é o entendimento que nós colocamos dentro da nossa mente, não é um entendimento espiritual, esse é um entendimento humano. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi daí que surgiu o pecado, por conta disso. Porque tudo que nós começamos a gravar na nossa mente foi justamente porque houve essa separação entre o Deus e o homem. Então, quando Jesus diz para Paulo aqui em Romanos 12:12, pela renovação do vosso entendimento, é para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a perfeita vontade de Deus, gente, é que a gente tenha uma mentalidade sadia. Você tendo uma mente saudável. O que é uma mente saudável? É quando ela é pautada nos princípios de Deus, porque são princípios espirituais, não são princípios terrenos, né? Os frutos do Espírito Santo nós sabemos quais que são, e são esses frutos que nós precisamos gerar entre nós, entre um ser humano e o outro, para que a gente aprenda a amar o ser humano como ele merece ser amado. Então, este é o verdadeiro evangelho, né? Então, todas as conclusões, a forma, tá? Como que nós começamos a elaborar as nossas crenças, o nosso comportamento mental, a nossa atitude mental em relação à vida, ela não foi pautada através dos frutos do Espírito Santo. Porque nenhuma das gerações anteriores tiveram este cuidado e souberam aprender desta forma que Jesus Cristo está nos trazendo, que nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, né? Então, por isso eu resolvi trazer esse tema hoje, que é metanoia, mudança de mentalidade. O conhecimento é muito bom, nós precisamos ter conhecimento. Além de tudo, nós precisamos estudar também para a gente poder ter uma mentalidade atualizada, um software, vamos dizer assim, atualizado, né? Você compra um celular, vamos supor, ele tem um software, ele tem alguma coisa dentro dele. Eu tenho um monte aqui, um deles aqui. Aí eu vou ver, por exemplo, qual é, eu aperto aqui, diz atualização, sei lá, do Google, atualização do monte de aplicativo. Porque eles estão atualizando conforme vão tendo novas tecnologias e novos programas. E nós também temos que atualizar o nosso programa mental. E nós não atualizamos esse programa mental como Jesus falou. Infelizmente, nós continuamos que nem a época das cavernas.
A gente continua olhando para o nosso umbigo e querendo resolver os nossos problemas. Nós não aprendemos a amar, respeitar o próximo e nem como nos relacionarmos com os outros indivíduos. Por isso o mundo se encontra na situação que se encontra um verdadeiro caos, né? Isso todo mundo percebe, que o mundo está um caos por conta de que não houve uma evolução de mentalidade mesmo. Houve uma evolução tecnológica, industrial, tudo isso. Sérgio, não está saindo o som para você? Meninas, o som está saindo para vocês? Veja se não é o seu aparelho. Aperte o botão do saia e entre no Instagram novamente. Bia, Marinês, vocês estão ouvindo direitinho? Sérgio, sai e entra novamente para ver e aumente o som do seu celular para ver se você consegue ouvir. Se não, então tá bem, gratidão. Então eu vou continuar porque infelizmente, obrigada, a gente tem um tempo restrito aqui, eu tenho muita coisa legal para passar para vocês hoje. Então, metanoia, gente, a título de conhecimento, o que quer dizer a palavra metanoia? O interessante é que quando eu comecei a fazer os meus cursos de coaching e participar de mentorias, né, eu tenho alguns mentores, eu já falei isso para vocês, eu aprendi esse termo, mas eu realmente não sabia direito qual era a origem desse termo, né? Então, metanoia é uma palavra muito antiga, ela é um termo de origem grega. O significado da palavra metanoia é uma transformação profunda de mente e coração. Vocês estão vendo como é impressionante, como tudo está ligado com os ensinamentos de Jesus Cristo? Então, metanoia é um termo que nasceu na Grécia e ele significa uma mudança profunda na forma como nós elaboramos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e o nosso comportamento. Então isso desde os tempos lá da Grécia já se falam nessas coisas, mas eu não sei o que acontece com o ser humano, é aquilo que eu falei naquele café que eu disse, parece que do mundo material, né? Que a gente só olha para a linha horizontal da vida, que é a linha que não tem profundidade, é a linha da vida mesmo, que marca o nascimento, você é aquele ser desde o nascimento, então você copia e cola, né? Obrigada, tá ok então. Então você vai tendo pensamento, a elaboração dos seus pensamentos não são tão profundos, você passa a se identificar com o mundo dos conceitos e você realmente se separa do seu lado espiritual. Então, logicamente, a tua mentalidade vai ser uma mentalidade fraca nesse sentido, vai ser uma mentalidade que não tem consistência, ela não está forte, é uma mentalidade frágil, é uma mentalidade julgadora e por isso existem tantas guerras e tantos desentendimentos na nossa sociedade e no mundo, né? Então, gente, metanoia nos contexto grego é isso que significa mudança radical na elaboração dos nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Nos contextos religiosos, especialmente no cristianismo, metanoia é frequentemente, gente, traduzida como arrependimento e implica numa conversão espiritual e moral. Espiritual e moral. Eu digo moral por causa do quê? Moral significa princípios. Afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Vale dizer que, por exemplo, todos os dias eu pergunto para Deus, né? E antes de dormir eu oro e falo para Ele: Senhor, se eu estiver pecando em alguma coisa, pecando, gente, significa eu dar uma opinião imprópria, qualquer atitude que você possa estar expressando a tua opinião e que não estejam alinhados com esses valores espirituais. Então, é por isso que eu digo que nós temos que ter muito cuidado com as nossas avaliações e principalmente quando nós criticamos alguma coisa, porque nós enxergamos o mundo sobre a nosso prisma horizontal e sobre uma perspectiva muito pequena, que é onde onde eu tenho o nosso conhecimento, é aquilo que a gente conseguiu alcançar. E tudo bem, mas o que é legal é que a gente pode mudar essa perspectiva, né? E o que é essa mudança de mentalidade, essa metanoia? Ele é um processo, e todo processo a gente não tem duração, é um processo que isso vai acontecer a vida inteira, dia após dia. Você hoje
teve uma atitude, amanhã você poderá ter outra, depois da manhã você poderá ter outra. E eu particularmente, eu institucionalizei uma rotina, né, para eu poder elaborar os meus pensamentos de uma forma completamente diferente de que eu elaborava. Então eu sempre pergunto para Deus, porque no coaching nós aprendemos que o coaching é uma arte de fazer perguntas e aguardar as respostas, né? Então eu aprendi. Então quando você vai fazendo um curso, você vai tendo um conhecimento, vai ser lendo um livro, você vai tendo a oportunidade, vendo os filmes, indo em teatros, você vai tendo a oportunidade de visitar lugares. De tudo isso, você começar a reestruturar a tua configuração mental, sabe, gente? Ou então, resumidamente, metanoia é uma jornada contínua e muitas vezes desafiadora demais. É desafiadora porque quando você não sai do lugar, quando você sente as mesmas coisas, quando seus resultados são os mesmos, quando você não sabe, você não consegue sair do lugar que você está, quando você carrega uma tristeza, quando você não melhorou a tua qualidade de vida, você não promoveu uma metanoia na tua vida. E entenda isso. As pessoas que não promoveram a metanoia na vida delas, elas estão na zona de conforto. Eu não me lembro se eu já fiz algum café, eu vou ter que rever os meus apontamentos, mas zona de conforto é um assunto que, se eu não tratei da forma adequada, eu quero me aprimorar nisso para vocês entenderem mesmo. Então, quando eu digo para vocês reflitam e vocês olhem de novo um café, por exemplo, eu assisto uma pregação, eu assisto uma vez, aí eu assisto 2, 3, 4 a mesma, porque cada vez que eu encontro livre das minhas crenças, quando eu vou olhar alguma coisa, eu olho como se fosse pela primeira vez que eu tivesse, entendeu? Escutando aquilo, ouvindo aquela pregação. Porque quando você limpa a tua mente de qualquer crença, qualquer coisa que você ache, eu não acho mais nada. Eu vou prestando atenção que com a mente limpa, você tem condições de olhar e receber uma palavra nova que possa alterar a tua forma de olhar para a vida, olhar para você e de mudar as suas atitudes, seus pensamentos e os seus comportamentos. Até aí tá tudo bem? Então, gente, como eu estava falando, metanoia é um processo pessoal e pode envolver várias etapas. Quais são as etapas que incluem uma metanoia, né? Em via de regras normais, né? Autoconhecimento e reflexão. Autoconhecimento, na minha humilde opinião, além de você examinar a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas crenças, você tem que avaliar as suas ações. O não fazer nada também, gente, é uma ação. A gente tem muita coisa para conversar. Às vezes, o não fazer nada não significa que você mudou e que você está bem porque você não fez nada. A partir desta ação, que é não fazer nada, pode ter um fundo de pano que seja um sentimento que não é bom, de desânimo, um sentimento de conformidade. O que é conforme? É uma coisa que toma forma, é uma coisa que se acomodou. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você pega bate o bolo, unta a forma, né, isso da forma antiga, e você vai despejar o conteúdo daquele bolo naquela forma. Aquele bolo, ele vai se adequando àquele espaço. Isso é uma conformidade. Ele está pegando uma forma porque ele foi colocado dentro de uma forma. E muitas vezes nós estamos acomodados. Nós achamos, mas eu tenho idade, mas eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Tá tudo bem, as coisas são assim mesmo. Esse não é um sentimento de quem vive em plenitude, né? Na minha, volto a dizer, humilde opinião, não é o que Jesus me mostrou, não é. Isso não é uma paz, isso você está se enganando. Você chama de paz uma coisa que não é paz. Por quê? Porque você não quer mexer nas suas crenças, mexer nos seus valores, se arrepender genuinamente das coisas que porventura você talvez tenha feito na sua vida, para você realinhar
A vontade de Deus com a vontade que Ele quer para a sua vida. Vocês estão entendendo? Dá para compreender isso que eu estou falando? Então, esse autoconhecimento vem desde a percepção de quem você literalmente é, né? E a gente consegue mensurar isto através dos resultados que a gente teve na nossa vida, através dos relacionamentos que nós tivemos com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, a qualidade de vida emocional que você está tendo agora, referente à solidão, a parte financeira, é tudo isso que envolve, né? Então, envolve avaliação pessoal, que é isso que eu estava falando agora. Examine seus pensamentos, suas crenças e suas ações, para saber realmente, com verdade, humildade e coragem, que são 3 palavras assim que eu acho maravilhosa, que eu uso muito. Margarete, verdade, coragem e humildade. Você tem que ter verdadeiramente verdadeira com Deus. Pergunte a Ele que Ele responde. Às vezes eu sonho coisas da minha adolescência. Às vezes eu tenho sonhos e eu tenho comportamentos que hoje, conforme eu estou aprendendo a fazer uma metanoia na minha vida, nas minhas emoções, no meu coração, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu vejo algum sonho e falo, nossa, eu estou repetindo um padrão que não é legal. Nesse sonho eu critiquei aquela pessoa. É assim que eu analiso. Eu estou falando de uma forma assim, bem clara para vocês entenderem. Nossa, eu estava conversando com aquela pessoa, eu sonhei com aquele dia com aquela pessoa falou isso. Eu continuo repetindo aquele padrão, entendeu? De pensamento. Ou eu critiquei aquela pessoa, eu achei aquela pessoa que não estava legal. Aí você pega o padrão de Cristo, é um padrão que primeiro você não tem que julgar. Você não tem que qualificar, você não tem que dar um conceito para aquela pessoa. Você não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa, por que é que aquela pessoa respondeu daquela forma para você. Vai saber o conteúdo que está dentro da cabeça daquela pessoa, o que aquela pessoa, para aquela pessoa reagir daquela forma com você. Então, em pequenos detalhes, através de um sonho, através de um filme, através de uma novela, quando você começa a perceber o que é obter maturidade emocional, maturidade espiritual, você tem que entrar nesse contexto, porque este é o contexto que nós vivemos e nunca analisamos. Vocês estão entendendo? Marinês está entendendo? Bia, você está entendendo? O que você está achando disso? Mas é assim mesmo, você só promove uma mudança quando você realmente questiona tudo. É o virar a tua vida de cabeça para baixo. Jesus vira a tua vida de cabeça para baixo. Eu digo Jesus porque é a porta de entrada. Vocês estão entendendo? Outra coisa. Obrigada, Mari, obrigada. Reconhecimento dos erros. Identifique as áreas que não foi legal você agir daquela forma. Identifique você ganhou agindo daquela forma, identifique o que você perdeu agindo daquela forma, identifique aonde você foi orgulhoso, aonde você não foi. Mas para isso a gente tem que ter humildade, é muito doido. Para promover uma metanoia, você tem que se questionar 25 horas por dia. É fazer um exercício, como eu estava falando, de educação física mental. Que nem a gente toma banho, escova os dentes e se alimenta, nós temos que fazer essa limpeza cerebral para a gente promover uma metanoia. Você tem que estar em contato com você, com as suas emoções, reconhecer as suas limitações. E não tem problema se você tem limitação, não tem problema, não é isso que está em questão. Isso que está em questão é você mudar o seu posicionamento, exatamente. Mas é um exame muito profundo, que só Deus pode nos ajudar, entende? Arrependimento e confissão, que é aquilo que a gente estava falando, né? Antigamente, nas igrejas, lá nos tempos atrás, a gente ia em confessionário, né? A gente ia, o padre dava confissão, não sei como é que quando você verbaliza para o universo que você fez uma coisa que você acha que não está correndo, não está conforme, né? Os princípios eternos.
E quando o fato de você verbalizar, você já está clareando a tua mente. Você vai pensar 2 vezes quando se repetir uma situação daquela e você não vai fazer. Quando você não verbaliza, quando você nem pensa sobre o assunto, você vai pecar de novo. É isso que quer dizer. Então, hoje, as igrejas, principalmente as evangélicas, elas cantam louvores, você ouve a palavra, tudo isso é maravilhoso, mas não tem uma parte que você tem que fazer a tua parte. É essa parte que Deus pede pra gente fazer. O Deus nos dá tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque sem a nossa parte não existe bênção. Vocês estão entendendo? Então, arrependimento sincero, que é esse exame de consciência que a Marinês está falando aí. O arrependimento sincero é um arrependimento que não vem na parte superficial da vida. Ele é um arrependimento que ele vai atingir o coração. Você sabe quando você não agiu de boa fé. Todos nós sabemos porque Deus está dentro de nós. Então, quando nós fazemos uma coisa que não está conforme o que Deus nos ensinou, ou quando a gente não sabe enxergar esse Deus que está dentro da gente, a gente fica muito confuso, a gente não sabe como agir, não sabe o que pensar, não sabe se está correto, é porque você não encontrou esse Deus verdadeiro dentro de você. E tudo bem, você não encontrou hoje, mas você indo todos os dias, persistindo, você vai encontrar, porque é assim que todo mundo encontrou e conseguiu mudar a vida de cada um dos personagens que se encontram nas escrituras. Então, arrependimento sincero, gente, você tem que sentir um verdadeiro pesar pelo tipo de ação que você teve, pelo pensamento, pelo julgamento que você teve em relação a uma outra pessoa, e ter a certeza que você não estava agindo em harmonia com os valores e os princípios cristãos, que não são os nossos valores e os nossos princípios. Porque, em princípio, o homem não tem princípio. O homem tem que aprender a ter princípio. Vide o que Adão e Eva fizeram em Gênesis, né? Olharam, Eva olhou, deu ouvidos à serpente e resolveu enganar a Deus para ser Deus, para ter o conhecimento de tudo. Então, o homem por si só, o homem é um bicho. A gente não pode esquecer disso. Nós precisamos ser disciplinados, discipulados, porque, na verdade, esse caráter que é o Deus que habita entre a gente não tomar cuidado e deixar o nosso entendimento entrar na nossa mente, a gente perde os valores, a gente perde tudo na vida da gente, visto como o mundo está. Não preciso dizer mais nada para vocês, né? Uma outra forma é educação e aprendizado, gente. Por que que eu digo educação? Hoje eu tive a graça de entrar lá na escola da Manuela, da Manu, minha neta mais velha. Ela estuda no Colégio Santa Maria. Amanhã vai ter uma festa junina maravilhosa na escola. A minha filha foi comprar convites para a família toda se reunir nesse evento. Ela vai dançar, etc e tal. Eu fiquei maravilhada de ver o que ela aprende, como que ela aprende, a qualidade do ensinamento que eles recebem, o conteúdo, tudo que é passado, a forma como, pelo menos a minha neta, e acredito que vários jovens, graças a Deus, já estejam passando por isso. Por isso que é uma pena, eu vejo aqui no nosso país, é uma pena que muitos jovens aqui, infelizmente, a mentalidade é diferente, né, dos governantes, e a nossa mentalidade, a maneira como que é tratado os problemas da sociedade, infelizmente é uma fatia muito pequena do mundo que tem condições de colocar seus filhos num lugar onde exista uma mudança de mentalidade, uma forma de inserir conhecimento e experiências na vida desses jovens de uma forma com mais qualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo? Então é com muito pesar que eu percebo que isso é para uma fatia muito privilegiada, infelizmente. Educação, nossa, a gente sai dos grandes centros, a gente vê como nós estamos carentes, né, de novas informações, de tudo, né, de apoio sanitário, de tudo que a vida realmente, que
que os políticos, enfim, que os gestores precisam proporcionar para a sociedade, né? A Bia está dizendo aqui, sim, quando estamos errados, a consciência acusa. Exatamente, não adianta. Você fica... O que é o remorso? Remorso é simplesmente um sentimento que vem dentro de você porque você sabe que não agiu errado. E como é que você sabe? Você sabe porque o Deus que habita dentro de você, ele bate, confronta aquilo que você fez. Então o remorso vem espontaneamente. Quando você mente, quando você faz alguma coisa, você sente remorso. E remorso é por quê? Porque você não está fazendo aquilo de acordo com aquele Deus que está dentro de você. Exatamente. Então ela diz assim, quando estamos errados, a consciência acusa, que é o Deus que existe dentro da gente. Ele puxa a nossa orelha. Então a gente precisa entrar no trilho. É isso mesmo, né? Então, o que eu estava falando da escola, né? Educação e aprendizado. Eu vi o tipo de aula que ela tem, o que eles estão aprendendo, como é que é a configuração mental dela, a segurança que ela tem, o transitar dela com os amigos, o posicionamento que ela tem, o sim que ela dá para a mãe, o não que ela dá para o pai, o porquê. Porque é outra, estão anos-luz na frente da gente, e isso é maravilhoso, né? Eu fiquei, assim, muito emocionada de ver e muito feliz, né? Que realmente elas estejam tendo uma educação que eu espero que dê muitos frutos mesmo, né? A vida inteira nós temos que fazer a metanoia, né? Mas o que eu acho legal é que, por exemplo, elas estão tendo a oportunidade de trazer para os pais coisas que talvez os pais não tivessem conhecido e que eles estão o quê? Tendo que atualizar o software deles para poder acompanhar. Então, não necessariamente, não é aquilo que nós passamos para os nossos filhos, nós não podemos dizer, eu estou certa, é isso e acabou. Não, eles já são, já é uma alma mais evoluída que veio num corpo, desembarcou aqui na Terra, talvez até para consertar algumas coisas, para que a gente tenha um outro entendimento. É isso aí, é uma bênção mesmo, né? E a prática de novos comportamentos também que nós temos que ter. O que é a prática de comportamentos, Margarete? É a nossa mudança de hábito. É você, porque não adianta você falar, eu sei que eu agi, que eu não agi legal, eu não vou mais repetir isso. Isso é a maior mentira que a gente pode fazer isso pra gente, porque a gente tem que mudar o nosso hábito. O hábito, eu já falei, o hábito começa com o pensamento. O hábito começa com a forma como você elabora o pensamento. Não é mudar só de pensamento, porque aí você está trocando 6 por meia dúzia. Você tem que elaborar o teu pensamento, a conclusão sobre alguma coisa de uma forma diferente, sobre essa forma, sobre essa perspectiva divina, não sobre a perspectiva terrena. Vocês estão entendendo? Oração e meditação, né? Oração regular comigo. Oração regular é uma coisa assim, é incrível. Eu quero de coração. Para mim, a oração significa uma conexão constante com Deus. É uma forma de eu conversar com Ele e depois pedir para Ele me dar a resposta. Então, quando eu não oro, parece que eu não limpei, que eu não passei o antivírus. É o antivírus cerebral. Sabe quando você compra um computador, você compra um notebook, alguma coisa? Você não tem que instalar um programa, o antivírus. Por quê? Porque o antivírus, ele vai te proteger o teu equipamento, que é o computador, que é um HD, contra invasões de terceiros. Nós temos que fazer isso com a nossa mente. Isso chama-se blindar a nossa mente. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar um antivírus cerebral. O antivírus cerebral é a oração, é a conexão que você tem com a inteligência infinita do Criador do Universo, que te deu a vida, que fez o teu corpo ser tão perfeito ao ponto de você viver e ter autonomia para viver aqui na Terra. Isto que é o teu corpo, os seus órgãos, o seu sangue, a forma, os cabelos que você tem, o olho que você tem, isso foi feito pela inteligência divina do universo, por Deus. E nós não nos olhamos dessa forma. Nós não nos olhamos como uma obra de arte, mas é a maior obra-prima do universo. Somos nós, os seres humanos. Nós não tratamos os outros assim e nós não nos tratamos dessa forma.
O dia que você olhar para você, olhar no espelho e olhar sem máscara, sem nada e falar: o que é que eu tô vendo? Eu tô vendo um ser humano em construção. Eu tô vendo... Eu preciso reconhecer que eu fui cruel. Por que eu fui falar isso? Que opinião boba que eu fiz? Eu não estou fazendo nada para eu melhorar os meus conhecimentos, para eu ter uma troca verdadeira com o próximo ser humano. O que eu vou trocar com uma pessoa que eu conhecer? Eu não tenho conhecimento, eu estou embotada nas minhas dores, nas minhas convicções. Como é que eu vou me relacionar com o universo? Vocês estão entendendo como isso é sério? E isso adoece. Então, gente, metanoia é uma jornada contínua, mas é contínua. E muitas vezes desafiadora. Por quê? Porque ela é fundamental para o teu crescimento. Além do crescimento espiritual, gente, é o crescimento pessoal. Você não adianta. O Sérgio outro dia falou para mim, colocou aqui no café, né? Eu sou um milionário, me considero um milionário espiritualmente. Você me desculpe, eu vou fazer um adendo aqui, como faria para mim, né? Até a título de conhecimento mesmo, porque você escreveu isso outro dia. Se você fosse um milionário espiritualmente, como você disse que você se sentiu, você teria tido um crescimento pessoal muito grande na tua vida. Muito grande na tua vida. Você talvez não estivesse perdido, ou você talvez já soubesse por que é que você errou, por que é que você fez tal coisa, como reparar uma situação, como reparar se eu realmente estou nos trilhos de Deus, com toda a humildade. É isso, entendeu? Que a gente tem que se perguntar, sabe, Sérgio? Porque eu também era equivocada. Eu trouxe esse exemplo porque você nos trouxe isso, né, no outro café. E é interessante, porque eu também achava que eu estava cheia de razão com uma série de coisas. Aí eu fui conversar com a minha filha, eu tô pegando esse exemplo do café, tá? Para você entender e para vocês que estão aí também entenderem. Aí ela disse: mamãe, nós não sabemos, a nossa configuração mental, minha filha tá se formando em psicologia. É tão séria a forma como nós entendemos as coisas que acontecem, como nós reagimos através do nosso contexto familiar, daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, através das emoções que nós não metabolizamos no nosso organismo, que muitas vezes, ela diz, nós temos uma sede de agradar o próximo, e para que a gente seja aceito, para que a gente seja amado, para que a gente seja valorizado, e que a gente não percebe, que às vezes a gente está fazendo determinadas coisas para obter aprovação. A aprovação é esta que você teve falta na tua infância, quando você estava se desenvolvendo, entende? Então, como o nosso organismo, ele foi programado pelo Criador do Universo para que a gente não sofresse, vem o nosso cérebro, nós fazemos um caminho cerebral e nós chegamos a algumas conclusões que são erradas. Porque hoje a nossa conclusão e os nossos resultados, ele tem que apontar uma evolução muito grande. E para essa evolução existe a matemática, existe a ciência, existe uma métrica que você, por exemplo, passa por vários, como é que eu posso dizer, testes, com psicólogos e etc e tal, neurologistas, enfim, com neurocientistas também, para que eles cientificamente vejam se você teve uma evolução mental. Porque muitas vezes é aquilo que nós julgamos, e aquilo que a gente julga não está em conformidade com a realidade. Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Sérgio, você conseguiu entender isso? Responde para mim, por favor. Vamos lá, o que a Bia falou enquanto isso aqui. Que ontem à noite ela foi dormir sem fazer uma oração de agradecimento. Por quê? Porque é o seu Deus de dentro, né? Ele, no fundo, ele sabe.
Pois é, você já está fazendo uma metanoia na sua cabeça, é isso mesmo. E o que eu digo é o seguinte, o Espírito Santo, esse se sentir culpado é o seguinte, isso é o Espírito Santo que habita dentro de você, isso é maravilhoso, porque você já sabe, você está tendo a humildade de dizer que você precisa do Senhor, entendeu? Você está dizendo para o Senhor que você precisa dele. Então, quando você não agradece, porque esse agradecimento tem que ser o seguinte, eu tô aqui, Deus está lá, Deus é o universo, é quem criou tudo isso. Então, se eu tenho que realmente que eu tenho que perceber a grandiosidade dele, que eu sou uma mínima, uma pontinha de consciência no meio desse universo e que eu preciso dele para me desabrochar. A partir do momento que eu tenho uma convicção que eu estou bem, que eu estou rico espiritualmente, eu estou declarando para o universo que eu não preciso mais de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é tão delicado isso. Isso chama-se orgulho. E quando eu percebi, quando a minha filha me disse, tem tudo a ver com a resposta que o Sérgio deu e com aquilo que eu estou colocando aqui. Quando a minha filha disse que isso é mais para você ter aquele sentimento de segurança, de você achar que você é capaz, você acaba, em vez de você ser humilde, você acaba sendo orgulhoso. E eu cometi muito isso. Eu dizia, não, vocês não sabem por que eu estou pensando. E realmente, eu estava, era o meu ego que estava querendo um aconchego, um abraço, você está entendendo? E você às vezes está no meio de tanta dor que você precisa se agarrar a uma ilusão de achar que você está bem, porque você não tem capacidade emocional para descobrir que você não está tão bem assim quanto você acha. Gente do céu. Eu falo com o Espírito Santo, não tem como, né? E o Espírito Santo me fala muita coisa. Mas é sobre isso que eu queria falar aquele dia, que eu não tive a oportunidade, são muitas coisas para conversar com vocês, mas é através dessa interação que a gente vai alinhavando e vai costurando as nossas conversas para a gente poder ensinar assim de uma forma humilde, que as pessoas ampliem esse conhecimento, ampliem a consciência, porque tudo aquilo que a gente diz, a nossa mente entende como tá tudo bem. E quando você diz para você que tá tudo bem, você fica na zona de conforto, você não move uma palha para você sair daquela zona de conforto. É muito doido isso, gente, mas se vocês estiverem entendendo isso, para mim já é uma grande alegria, porque essas coisas fazem uma grande diferença, né? Na Bíblia, o conceito de metanoia, ele aparece, é central, porque é o que Jesus diz, né? Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é como 95% das pessoas ainda vivem nesse mundo pelo Antigo Testamento. Nós carregamos de Adão e Eva e só 5% da população mundial é que promoveu uma metanoia geral conforme o Espírito Santo de Deus deixou o legado de Jesus Cristo, deixou esse legado para a gente poder começar a raciocinar a vida de uma outra perspectiva, de uma outra ótica. Tem algumas passagens bíblicas, né, que são frequentemente utilizadas no Novo Testamento, no contexto do arrependimento e da conversão. Para mim, para Margarete, para mim, isso deu muito certo. Eu peço para ele me mostrar mesmo. Porque aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não sei, que eu não tomo consciência, eu não tenho condições de mudar. Por isso que eu preciso pedir para que Deus me coloque luz aonde existe sombra. E essas sombras estão na forma como a gente vê o mundo, as pessoas e como a gente raciocina. Então, é uma mudança profunda na mente e no coração. Algumas passagens bíblicas nós encontramos em Mateus 4, 1, 7, gente. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lembra? Eleva o seu pensamento, olha o mundo sobre outra perspectiva. Quando você eleva o seu pensamento, você sai da zona mental que a gente supostamente acha que aqui eu não sei qual é o lugar que fica.
e você começa a olhar sob a perspectiva divina as situações, não analisar conforme a tua ótica, né? Jesus inicia seu ministério público, gente, convocando as pessoas a se arrependerem. Metanoia, tá? Anotem isso. Indicando uma mudança necessária para entrar no reino dos céus. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Porque convertei-vos e acreditar que eu preciso limpar a minha mente. Lembra do meu mantra, limpando, purificando, curando? Eu falo isso todos os dias, todas as noites. Eu peço para Deus todos os dias limpar minha mente, purificar e curar. Porque hoje eu posso estar contaminada por alguma coisa que está no meu subconsciente e eu não tomei conta e posso estar fazendo. Então eu peço para Deus limpar, passo um antivírus no meu cérebro, no dia seguinte eu acordo diferente. Porque nós temos que nos converter. E como é que se apaga os nossos pecados? Com os novos pensamentos, nova forma de pensar, nova forma de agir. É só dessa forma. Tendo novos hábitos de comportamento mental, espiritual e físico. Pedro exorta as pessoas ao arrependimento, ligando-os à remissão dos pecados, renovação espiritual. Em Lucas 15:7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um mantra, esse mantra, se você procurar lá no YouTube, eu tenho uma passagem que eu falo sobre o mantra. Isso há mais de 20 e poucos anos atrás, eu estava passeando com uma cachorrinha minha no calçadão de Copacabana e Jesus apareceu no meu cérebro essas três palavras: limpando, purificando, curando, Jesus. E isso começou a vir e eu comecei a cantar isso todos os dias. Há 20 e tantos anos que eu canto isso porque o Espírito Santo soprou na minha mente. E eu peguei aquilo, eu mesmo pus a musiquinha, que é desse jeito que eu falei, limpando, purificando, curando. E assim eu faço, inconscientemente. Lembra o poder do subconsciente? Todos os dias. E eu tenho certeza, Marinês, tenho certeza que quando eu tive um encontro com Jesus Cristo no hospital, eu tenho certeza absoluta disso. E que Ele me limpou de todos os medos. Ele promoveu uma metanoia ali para mim enfrentar o meu tratamento. Eu tive uma cura, aquilo brotou de dentro de mim. Eu sempre falo, isso não se aprende, isso brota de você, isso emerge de dentro de você. Foi uma direção divina mesmo, não tinha nenhuma interferência terrena, não tinha nenhum ensinamento terreno. Aquilo brotou de dentro de mim. Porque foi o Espírito Santo que me conduziu durante aquele tratamento. E eu tenho certeza absoluta. E é por isso que eu estou aqui. E falando desta forma. Porque eu tive essa experiência. Mas eu tenho certeza que lá atrás, como Deus sabe de tudo, Ele já sabia que eu ia ter câncer, que ia acontecer tudo aquilo comigo. E que Ele ia aparecer para mim. Porque o Espírito Santo, Ele já veio me mostrando. Eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso. Porque foi tão forte. Eu fico emocionada porque é o poder de Deus, gente. Não tem explicação humana para isso. E é isso que me alimenta todos os dias. Essa convicção que eu tenho. Que nós temos que limpar a nossa mente. Nós temos que limpar os nossos pensamentos. Nós temos que parar de julgar, de criticar, de tudo. Porque este é o maior mal que está invadindo a terra. A ganância, a competição, a ira, o ódio das pessoas, a soberba. Ela vem por conta disso, porque as pessoas não se enxergam. E eu preciso falar sobre isso. Isto que eu estou falando para vocês é espiritualidade pura. Veio do reino dos céus. Então esse tipo de comportamento, esse tipo de ação que nós temos na vida da gente, é uma coisa horrorosa. Falta a gente sentir a presença de Deus. Esse Deus que habita dentro da gente.
Então não adianta você ler a Bíblia, não adianta você falar, eu sei todas as orações, eu sei o credo, Pai Nosso, Ave Maria, eu não sei um monte, mas eu tenho o Deus, todo dia eu me conecto com Ele. Eu vou por uma velocidade, eu não sei se isso é viagem astral, o que é, mas Deus me transporta para o plano dele, que eu sinto aquela conexão e eu sinto que todas as células do meu corpo, elas estão sendo limpas. Eu tenho esse encontro com Deus todos os dias depois que eu saí daquele hospital. Então é por isso que eu bato na tecla para vocês sobre isso tudo. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Me desculpe, mas hoje realmente eu me excedi, né? Eu fiquei muito emocionada, porque o Espírito Santo faz isso pra gente, para vocês verem é uma fonte divina mesmo de ensinamento. É a inteligência infinita que faz isso com a gente. E para terminar, eu vou terminar com o versículo que eu abri esse café, que é Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É isso aí, Deus toca, Ele age. Paulo fala sobre essa transformação pela renovação da mente, para que a gente compreenda e viva a verdade de Deus. É isso, gente. Metanoia não é apenas um reconhecimento do pecado. Ela envolve uma transformação radical de mente e de coração. Resumidamente, isto é uma mudança de comportamento mental. É ampliar os seus horizontes. Quando a gente diz, eleve os seus conhecimentos, amplie os seus horizontes, nós estamos falando sobre isso. Leiam, assistam filmes, anotem, escrevam, percebam as atitudes das pessoas, percebam aquilo que você faz e que é parecido com algum personagem ou alguém que você reconheceu em algum filme, em alguma série que você viu, sei lá o que, mas essas coisas estão aí não só pra gente olhar e não perceber nada. O mundo de Deus é um mundo de percepção. O mundo de Deus é só você perceber e mudar a sua ótica que você vai mudar a sua vida. E era isso que eu queria dizer. É mudança de pensamento, abandonar completamente, que é renovar a sua mente, né, que diz nas escrituras, abandonar pensamentos e atitudes erradas e adotar a perspectiva divina, tá? Mudança no seu comportamento, porque o comportamento ele tem que ser uma reverberação do teu pensamento. Aquilo que você pensa, você tem que agir de acordo com o pensamento. Então, modificar ações para que elas estejam em conformidade com os ensinamentos cristãos e a conversão espiritual, né? Que é o quê? O nosso retorno ao Deus Pai, a uma vida vivida com vivacidade e encantamento, vontade de viver. Sabe essa vontade? Isso você percebe que você está viva, que você tem essa vontade quando você é vibrante, quando você olha uma pessoa e você fica feliz, mas você fica feliz mesmo no íntimo do seu ser. É uma felicidade que não é uma felicidade supérflua. Você olha, você percebe, eu olho um gato, eu olho a minha gata aqui, eu percebo a divindade que existe dentro dela, a beleza, a pureza. Isso é vida. A vida de verdade, ela só pode ser percebida quando nós reconhecemos isso dentro da gente. E era isso que eu queria dizer para vocês. Desculpem, eu me excedi um pouco. Na verdade, eu fico tão vibrante, eu fico tão assim feliz de perceber certas coisas, que quando a gente não percebe, nós somos cegos espiritualmente. Eu costumo dizer que existe uma cegueira espiritual, e é nesse sentido. Quando existe a cegueira espiritual, a gente não enxerga o mundo como Deus gostaria que ele
que nós enxergássemos. E por isso a metanoia é necessária. E é isso, eu agradeço imensamente vocês. O que vocês acham? Respondam rapidamente. Faço o PDF e mando no grupo? Eu vou mandar no grupo para ver o que vocês acharam desse resumo dessa aula. Eu vou começar a fazer isso. Eu já disse que eu ia fazer isso, mas agora eu vou fazer mesmo. É isso, gente, muito obrigada. Sérgio, eu não sei se você está ao vivo, você sumiu, não falou mais nada, só disse que estava sem ouvir nada. Eu quero saber se você conseguiu ouvir tudo. E eu desejo para vocês um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Que vocês tenham um excelente fim de semana. E vamos ver, né, sobre o que eu vou falar com vocês aí na próxima semana, tá bom? Bia, mais uma vez, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Ai, que bom, gratidão. Pense no que eu falei, reflita, abra os seus horizontes, abra o seu coração. Eu vou mandar o PDF para vocês. E quando eu percebi que eu realmente estava querendo uma aprovação nesse caso, sabe, Sérgio, para finalizar, eu percebi que eu tinha que ter humildade mesmo, me colocar no lugar de serva de Deus. É pela graça que nós estamos aqui, e é por Ele que eu estou aqui falando todas as percepções que eu tive durante a minha vida e que pode servir de exemplo para que vocês reflitam a respeito, né? Tudo é uma questão de ponto de vista, de análise e de reflexão. Eu não quero cada um vocês, né? E essa forma é peculiar, ele vai falar no coração de cada um de vocês. Mas é uma placa sinalizadora que está dando para vocês alguns indícios, como perceber algumas coisas para mudar o tipo de mentalidade e comportamento, tá bem? Então, um beijo grande para vocês no fundo dos seus corações. Fiquem com Deus. No YouTube, tá? Tô passando tudo isso para lá. Marinês, limpando, purificando, curando Jesus. Limpando, purificando, curando Jesus. Tá lá, tem um dos cafés, eu falo sobre esse mantra, tá bom? Beijocas pra vocês. Fiquem com Deus.